Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais um dia. Sejamos gratos pela bondade do Senhor em nos conceder mais um dia de vida, um dia de alegria, um dia de paz, um dia em que nós temos mais um momento para aprender a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Boa noite, a paz do Senhor, Deus, a paz do Senhor. Amados irmãos, Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Chegamos no capítulo 3 de Efésios, hoje, dia 3 de julho, e o nosso devocional tem como título Capacitados por Deus. É Deus que nos capacita. Não é pelas nossas forças, não é pela nossa aparência, não é pelo que nós temos, pelo nosso conhecimento secular, mas é o Senhor que nos capacita a exercer aquilo que Ele tem para nós fazermos. Esse é o nosso devocional de hoje. E o capítulo 3 de Efésios, esse livro maravilhoso, essa epístola maravilhosa que é a epístola de Efésios, o capítulo 3 revela o mistério de Cristo. Que mistério é esse que é revelado no capítulo 3 de Efésios? Esse mistério se refere que judeus e gentios, eles eram inimigos, mas através de Jesus Cristo são unidos em um só corpo. Paulo explica que a sua missão aos gentios é fortalecer espiritualmente os cristãos. E ele conclui dizendo, com uma poderosa oração e uma extraordinária doxologia sobre o amor insondável do Senhor Deus. Esse amor que não tem altura, nem profundidade, nem largura, é um amor que não dá para medir, como a gente canta nas canções de criança. Mas Paulo escreve nesse capítulo 3 que esse amor de Deus, ele não tem altura, profundidade ou largura, porque ele é insondável. Ele é extremamente grande, de uma forma que não dá para mensurar. Ele é imensurável. Ele é insolúvel, ele é um amor que não tem fim. Glória a Deus. E eu dividi aqui esse capítulo em duas partes. A primeira parte, o ministério e o mistério de Cristo, que vai do versículo 1 ao versículo de número 13. Paulo descreve-se como um prisioneiro de Cristo. Ele, por pregar aos gentios. E ele explica que o mistério, o que na verdade era o plano de Deus antes oculto, que agora foi revelado em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Todas as pessoas, sem distinção, raça, origem, ou cor, ou status financeiro, nada disso. Todas podem se tornar co-herdeiros e co-participantes da promessa de Cristo. Assim, se entreguem à direção de Jesus. Deixe Jesus ser o comandante da sua vida. Receba Jesus como o seu único e suficiente Salvador e passe a ser co-herdeiro juntamente com Cristo e co-participante da obra redentora do Senhor, do ministério e do mistério de Jesus. A segunda parte do capítulo, que vai do versículo 14 ao 21, é a oração de Paulo e o amor de Cristo que ele fala nesta oração. O apóstolo, ele ajoelha-se diante de Deus em favor da igreja, em favor de todos nós cristãos. Ele não ora só pela aqueles que já tinham entregado a sua vida a Jesus no seu tempo, mas ele ora por todos aqueles que ainda iam ser salvos, assim como Jesus. Na oração sacerdotal, do capítulo 17 de João, ele diz: Pai, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que tu ainda vai me dar. Então, Jesus já orou por nós, o apóstolo Paulo também se põe de joelho também por nós. E essa oração de Paulo, ela tem três coisas fundamentais. A primeira, ele ora pelo fortalecimento interior, pelo nosso fortalecimento interior. Ele ora para que Deus fortaleça a todos os cristãos no íntimo, por meio do Espírito Santo. Ele deseja que todos nós sejamos fortalecidos na graça e na força do poder do Senhor, através do Espírito Santo. A segunda coisa fundamental que Paulo ora nesta oração é pela nossa habitação em Cristo. Paulo ora para que por meio
de Cristo, por meio da fé, Cristo habite nos nossos corações por meio da fé, permitindo que a vida de Cristo seja firmada em nós através do amor. Então, Paulo ora para que nós sejamos fundamentados em Cristo e que Cristo habite em nós e que nós demonstremos isso através do amor de Cristo Jesus. A terceira coisa que Paulo fala nesta oração é a compreensão do amor. Ele ora para que nós consigamos compreender a imensidão, largura, comprimento, altura e profundidade do amor, porque é tão imenso que somente através da compreensão dada pelo Espírito Santo é que a gente vai conseguir compreender esse amor imensurável. Boa noite, irmã Neta, a paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então ele ora para isso, para que nós venhamos a compreender a imensidão desse amor, qual a largura, qual o comprimento, qual a altura e qual a profundidade desse amor de Cristo, que excede todo entendimento humano. E o capítulo termina com o famoso louvor, que é a doxologia de Paulo, no versículo 20, destacando que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse versículo já aparece comigo, né? Eu cito ele muitas vezes aqui nos nossos devocionais, porque ele é uma realidade. Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele opera através do seu poder em nossas vidas. E qual a aplicação desse capítulo para nós nos dias de hoje? Eu separei aqui 5 aplicações para nós nos dias de hoje, porque esse texto ele nos desafia, ele desafia a igreja atual a viver em unidade e a buscar profundamente ou profundidade espiritual em meio a uma sociedade fragmentada e ansiosa. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, e nós só vamos aprender isso com a ajuda do Espírito Santo agindo diretamente em nossas vidas. Então, o primeiro ponto, a primeira aplicação que eu faço de Efésios 3 para nossas vidas é: nós precisamos aprender a derrubar as barreiras sociais e culturais. Toda e qualquer barreira que acontecer, nós precisamos derrubar pela fé. O mistério de Cristo revelado em Jesus, em Efésios 3, é exatamente isso, que Deus une em um só corpo 2 grupos historicamente inimigos, como os gentios e os judeus. Então, se ele uniu gentios e judeus, ele é capaz de unir todos nós, negros, brancos, ricos, pobres, cultos, incultos, todos em um só corpo, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Então, nós precisamos aprender com Jesus a derrubar todas as barreiras intelectuais, sociais, culturais e nos unir pelo nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A igreja ela deve ser um agente de reconciliação e de paz. Isso significa combater racismo, preconceito social ou cultural, acolhendo a todos de forma igualitária em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos um. Glória a Deus, em Cristo nós somos um. Segunda aplicação desse texto é reconhecer o propósito de Deus nas nossas dores. Nós passamos por lutas, por tribulações, por sofrimentos, por tristeza, mas isso existe um propósito. A gente não passa isso porque Deus gosta de ver a gente sofrendo de maneira nenhuma. Paulo, ele estava preso fisicamente, ele estava numa prisão quando ele escreve essa carta de Efésios, porém ele diz: eu sou prisioneiro de Cristo. Ele não se considerava um prisioneiro dos homens, ele não se via como um prisioneiro dos homens, ele se via como um prisioneiro de Cristo. Ele sabia que a sua prisão estava com um propósito maior. Deus tinha um propósito maior. Ele sabia que ele estava a serviço da vontade de Deus, e isso tinha um propósito maior para a sua vida.
Então, diante de crises financeiras, diante de problemas de saúde, diante de problemas na família, problemas no casamento, ou perseguições, a Bíblia nos convida a descansar e não desanimar. Sabe por quê? Porque as nossas lutas, elas vão servir de testemunho para a vida de alguém. Elas podem ajudar a vida de alguém, a levantar alguém, a ajudar alguém quando passar também pelas mesmas coisas que nós já passamos. Então, reconhecer o propósito de Deus nas nossas dores é fundamental para crescermos em Cristo Jesus. Terceira aplicação que eu faço de Efésios 3 é priorizar o fortalecimento interior. Nós precisamos, irmãos, nos fortalecer em Deus. Precisamos priorizar isso. A sociedade atual, ela foca nas coisas da aparência, excessivamente no que se vê, na aparência, no status, no sucesso externo, e gerando isso altos índices de ansiedade. As pessoas, elas estão cada dia mais ansiosas, tentando suprir uma necessidade de agradar os outros, de parecerem bem nas redes sociais, de parecerem bem para as outras pessoas. Elas vivem em busca, uma busca frenética, e isso tem gerado ainda mais ansiedade no coração das pessoas. Depressões, tristezas profundas na alma das pessoas. Diante das crises, diante desses problemas, diante de tanta dificuldade que a gente passa, a gente precisa entender que a gente precisa crescer na graça de Cristo Jesus. Precisamos, a oração de Paulo, ela nos lembra que a verdadeira estabilidade vem da presença do Espírito Santo em nós e através de nós. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é capaz de fazer infinitamente mais, de nos fortalecer no nosso homem interior. Então, invista tempo na sua vida espiritual, invista tempo em aprofundar a sua comunhão com Deus, porque essa comunhão vai trazer resistência emocional, resiliência espiritual, para que você possa estar firme diante das astutas ciladas do maligno. Você não vai viver como a maioria, tentando agradar a um ou a outro nos seus status, mas você vai querer agradar ao Senhor. Isso vai trazer plena satisfação para o seu coração e para a sua alma. A quarta aplicação que eu faço de Efésios 3, nós precisamos viver enraizados no amor e não no medo. Paulo diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando nós conhecemos esse amor verdadeiro de Cristo, esse amor que a gente não tem como mensurar a profundidade, a altura, a largura ou o comprimento, nós vamos lançar fora do nosso coração todo medo. Não aquele medo protetivo, mas aquele medo paralisante, aquele medo que nos impede de viver as coisas extraordinárias que Deus tem para as nossas vidas. O texto fala sobre ser arraigado e fundado em amor. Para compreender isso, nós precisamos entender a imensidão do amor e do cuidado de Deus com as nossas vidas. Sabe por que você está nesse devocional nesta hora? É porque Deus tem cuidado de você. É porque Deus tem cuidado de mim. É porque o cuidado de Deus é imensurável nas nossas vidas. Ele cuida de cada detalhe. Deus dá livramentos que você não vê. Dá livramentos que você pediu, mas dá livramentos que você nem sabia que ia acontecer. E o Senhor livrou você de passar por um perigo externo, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Então é imensurável esse cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Quando nós entendemos esse cuidado, nós passamos a entender este amor de Deus por nós e através de nós. Em uma cultura de cancelamento que nós vivemos hoje, qualquer coisa, as pessoas cancelam, deixam de seguir, deixam de falar com você, deixam de até fazer um comentário naquilo que você fala, naquilo que você escreve. Por quê? Porque nós vivemos uma cultura de cancelamento, de polarização e medo do futuro.
O crente, ele precisa basear sua identidade e suas ações no amor sacrificial de Cristo e não no que o mundo ensina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não entra na forma do mundo. Você não entra no padrão do mundo, você é diferente. O seu padrão é Cristo. A sua forma é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos, as nossas ações, a nossa identidade precisa estar baseadas, firmadas no amor sacrificial de Cristo, que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o último ponto, a quinta aplicação que eu faço de Efésios 3, é descansar no poder ilimitado de Deus. Nós precisamos descansar nesse poder de Deus. Se fosse no nosso poder, irmãos, seria falho, totalmente falho, porque nós não temos nada, nós não somos nada. O próprio Jesus disse que nós somos totalmente dependentes dele. Aleluia! Então nós precisamos descansar no poder ilimitado de Deus. Como diz no versículo 20, que afirma que Deus faz. Faz o quê? Infinitamente. Olha o que diz o versículo 20 completo para você entender. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que faz o quê? Opera em nós. Esse poder de Deus opera em nós. Aleluia! Essa promessa combate o ceticismo moderno, a falta de fé, aquele negócio do ver para crer. Não, nós cremos sem ver. Nós não precisamos ver para crer, porque nós temos fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza e a convicção das coisas que não se veem. Glória a Deus, aleluia! Então esse amor, esse poder de Deus, essa promessa, ela é suficiente para combater todo o ceticismo moderno. Ela convida você a orar com ousadia. Lembre-se, você tem livre acesso ao Pai. Você é filho, e filho pede tudo o que quer ao Pai. Aí o Pai é que decide se dá ou não. Mas filho tem direito, filho tem ousadia para pedir tudo o que quiser ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Sabendo que as soluções de Deus para a nossa vida, para a minha e para a sua família, para essa nação, para a nossa igreja, elas vão muito além da lógica humana. Deus, ele sabe como fazer. Talvez ele não dê exatamente como você está pedindo, porque ele sabe o que é melhor para você, mas ele sempre vai fazer o melhor. Ele sabe fazer, e ele sabe como fazer. Ele sabe também a hora de fazer, e ele tem a forma dele de fazer. Que coisa tremenda, irmãos. Isso já é suficiente para a gente descansar em Deus. Então descanse no Senhor e na força do seu poder, porque ele pode fazer infinitamente mais. Guarde esse versículo, escreve e coloque na porta da sua geladeira, para toda vez que você abrir a sua geladeira, você se lembrar disso, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, pede ou espera, esse Deus, ele opera através do seu poder, que opera em nós. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E aí, você leu o capítulo 3 de Provérbios? Se não tiver lido ainda, leia ele. Você vai entender muito melhor agora essa palavra, essa mensagem. Amanhã a gente volta para o livro de Salmos. Sábado também livro de Salmos. Domingo, livro de Salmos. Segunda, livro de Salmos. Terça a gente volta para Provérbios. A gente tem mais 3 capítulos maravilhosos de Provérbios. E aí a gente vai concluir, para a glória do nome do Senhor, mais um livro. E depois nós vamos entrar em um outro livro para a glória de Deus. Vamos para o nosso devocional, né? Capacitados por Deus. O texto de hoje é 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, que diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim, com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Glória a Deus. Interessante, eu não tinha lido o devocional hoje ainda, porque eu não tinha tido tempo de jeito nenhum. Eu li só o capítulo 3 de
de Efésios bem cedinho, eu li, preparei essa palavrazinha para a gente compartilhar aqui, essas 5 aplicações, dividi o capítulo nas 2 partes, mas eu não tinha lido o devocional. E eu estava, nesse instante, colocando o Emanuelzinho ali para dormir, e eu estava contando para ele exatamente a história de Davi, o gigante, enfrentando o gigante, enfrentando o leão e o urso. Estava contando para o Emanuel e ele foi ficando calminho, calminho, até que ele dormiu com a história de Davi. E agora me deparo aqui com esse texto extraordinário, que eu amo demais. Já preguei várias vezes nesse texto, e toda vez que eu prego, Deus me dá uma nova palavra rema. Deus me dá uma nova revelação em cima desse texto maravilhoso. Então, Davi, o menor da casa do pai dele, é o que tem coragem. Por quê? Porque ele tinha fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Davi tinha fé, tinha confiança no Senhor. Vamos ver o que diz nosso devocional. Em uma era distante, na época de Davi, a ideia de que ele, o menor da casa do seu pai, e um simples pastor, pudesse vencer o temível e terrível Golias, isso parecia totalmente improvável. Sem armadura, sem espada, sem estar armado apenas com uma funda e 5 pedrinhas, Davi enfrentou uma batalha que aos olhos humanos já estava perdida. Contudo, sua maior arma era invisível, invencível e imensurável: a fé. A arma de Davi era a fé, e pela fé a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Enquanto o gigante intimidava os mais valentes guerreiros de Israel, Davi se mantinha firme, não por ignorar o medo ou o perigo, não era por isso, mas porque ele tinha uma inabalável confiança em Deus. Davi conhecia Deus. As suas madrugadas eram regadas pela presença de Deus. E porque ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era o quê? Capaz de fazer infinitamente mais. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então Davi tinha uma inabalável confiança em Deus. Ele sabia quem ele era aos olhos do Pai e o poder que podia canalizar por meio da fé. Ele sabia o que ele tinha acesso através da fé. Um menino de 17 anos que já tinha vencido um urso, irmãos, e um leão com as próprias mãos. Isso é extraordinário. Isso é experiência que Deus dá para mudar de nível, para viver coisas maiores. Sabe essa sua luta hoje? É Deus te forjando para coisas maiores. Deus tem coisa maior para você viver, mas primeiro Ele precisa forjar em você fé e confiança nele, dependência do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Davi, com coragem que desafiava sua estatura e experiência, Davi se levantou contra Golias, deixando atônitos todos aqueles que estavam ali reunidos. Um exército inteiro estava ali há 4 meses sendo desafiado por esse gigante. Mas Davi ousou pela fé e ele não confiou na sua capacidade. Todo mundo que estava ali duvidava de Davi. Ele, incluindo o próprio rei Saul, que não acreditou, disse: pai, meu filho, vai para casa, você é muito pequeno, você é muito magrinho, você é muito jovem. Que não via além das aparências. Ninguém viu além das aparências de Davi. Todo mundo olhava para Davi, via um menino ruivo, franzino, bonito, de boa aparência, que tocava instrumentos, que escrevia poesia. Como é que esse menino vai derrotar um gigante? Mas não sabia que Davi estava sendo forjado por Deus nas madrugadas frias de Jerusalém, de Belém. Ali em Belém, Davi lutava com o urso e lutava com o leão. E Deus estava forjando em Davi um caráter dependente dele. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós somos julgados por nossas limitações visíveis. Muitos de nós somos julgados. Uma vez eu fui pregar em um local, e quando eu cheguei, a irmã disse assim: fala, irmã, eu pensei que a irmã era maior. Como se tamanho fosse documento.
como se que fizesse uma pessoa pregar, era uma pessoa grande. Mas no final, para a glória do nome do Senhor, ela disse: irmã, que mensagem extraordinária. Deus falou tanto comigo, irmã. Mas tanto que eu estou envergonhada, essa irmã me falou. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos julgados pela nossa aparência. Muitas vezes nós somos julgados pelas nossas limitações visíveis. Alguém diz: é jovem demais, ou então é velho demais, ou então é inexperiente demais, ou então diz: é pobre demais, não é culto, não tem estudo. Quantas vezes nós não somos julgados por essas coisas? No entanto, a história de Davi nos ensina que Deus escolhe os improváveis. Eu sou uma improvável. Na minha família, ninguém prega a palavra de Deus. Ninguém. Meu pai gostava muito de falar de Jesus, mas nunca pregou. O sonho do meu pai era ser porteiro de igreja. Esse era o sonho do meu pai. Minha mãe nunca foi num púlpito de igreja para pregar. Ela nem gosta, ela gosta de ficar no cantinho dela. Meus irmãos, muito menos. Eu sou a improvável. Filha de um pai que passou muitos anos da vida como um alcoólatra, mas mesmo assim exigia que a gente fosse para a casa do Senhor. E Deus me escolheu desde pequenininha. A primeira vez que eu preguei em uma igreja lotada, eu tinha 12 anos de idade, num culto de mocidade, pega de surpresa. Eu fui convidada para pregar de surpresa, e para a glória do Senhor, o Senhor usou a minha vida. Então eu sou uma improvável, eu entendo que é ser improvável, porque eu sou uma dessas improváveis. Mas quando o Senhor chama, é Ele quem capacita, é Ele quem faz, é Ele quem usa, porque o poder é dEle que opera em nós, como diz Efésios 3:20. É o poder dEle que opera em nós. Então Deus escolhe improváveis para realizar grandes feitos. Conhecer quem somos em Deus é desbloquear a capacidade de derrubar gigantes em nossas vidas. Os gigantes vão cair quando nós entendermos quem nós somos em Deus. Que quem faz não somos nós, mas é o Senhor que opera em nós através do seu poder. Portanto, sempre que se sentir menosprezado ou duvidar da sua capacidade, lembre-se de Davi. Lembre-se de Davi. Ninguém acreditou em Davi, mas ele acreditou no Deus que ele servia. E isso foi suficiente para colocar um gigante por terra. Aleluia, glória a Deus. Em Deus nós somos mais do que as nossas limitações aparentes. Com fé é possível atravessar mares, escalar montanhas e enfrentar as tempestades da vida. Seja qual for o gigante que você enfrente, saiba que com fé tudo é possível. A palavra de Deus nos afirma que tudo é possível ao que crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A frase do nosso devocional de hoje é: você não é o que as pessoas dizem, mas você é quem Deus diz que você é. Quem Deus fez você para ser é o que você é. Aleluia! Glória a Deus. Você tem um potencial dado pelo Senhor. E a palavra de hoje é confiança. Coloque a sua confiança no Senhor. Salomão, escrevendo aos Provérbios, ele diz assim: coloque a sua fé, a sua confiança no Senhor e os seus planos serão estabelecidos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como as pessoas gostam de dizer quando estão pregando, não diga que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Você tem um Senhor que pode todas as coisas. E Ele peleja por você e não lhe deixa só. Não lhe deixa só. Nem um segundo da sua vida. Nem um milésimo de segundo. O Salmo 121 diz que Ele não tosqueneja, nem dormita, ou seja, nem sequer pesteneja os olhos. Ele está com os olhos voltados para você em todo o tempo. Louvado seja Deus para sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus que nós concluímos mais um devocional para a glória do nome do Senhor. Não sei se você sabe, mas esse hoje é o vídeo de número 184. Nós já estamos com 184 devocionais para a glória do nome do Senhor. Porque Deus é bom, Deus é extraordinário. E é Ele quem nos chama. E quando Ele nos chama, Ele se responsabiliza por nós. Nem que seja de noite, de manhã, de tarde, meio-dia, mas
acontece, porque Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus, eu estou muito grata ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, que dura para todo o sempre. Capacitados por Deus, eu e você, somos capacitados pelo Senhor. Nós não somos aquilo que as pessoas dizem, nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que Deus nos criou para ser, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por vocês, para que a gente possa concluir mais um devocional para a glória do nome do Senhor. Hoje, dia 3 de julho de 2026. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque és tu, Senhor, que nos capacita, Pai. Porque nós não dependemos de nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor, que opera em nós tanto querer como realizar. Abençoa, Senhor, os teus servos, toma nas tuas mãos, capacita-os para viver aquilo que tu tens para a vida de cada um deles. Tira o medo, porque o teu amor lança fora todo medo, Jesus. Que eles possam entender o teu amor, a profundidade, a altura, a largura e o comprimento desse amor imensurável, que excede todo entendimento humano. Em nome de Jesus. Obrigado por essa oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de aprender através da carta de Paulo aos Efésios. Essa carta profunda, essa carta, Senhor, riquíssima e cheia da tua glória. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador. E fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aqui comigo nesse horário da noite, aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, compartilhando da graça do Senhor e agradecendo a Ele pela sua bondade para conosco. Deus abençoe. A paz do Senhor.